Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Pré-Bizu. Sejam muito bem-vindos. Relembrando vocês desde já que na semana que vem, no dia 24, nós vamos ter a última aula do curso Pré-Bizu. Vai ser com o Dr. Igor e com o Dr. Sérgio. Lá no estúdio já vai ser a simulação para vocês de como que é o nosso treinamento para a segunda fase da prova de título especialista, lá com os simuladores, para vocês verem o diferencial que é fazer parte do Grupo Bizu, da nossa preparação para a prova de título. Lembrando que as vagas que a gente tem para a segunda fase, para o curso de segunda fase, né, de preparação, elas são limitadas. Então, a preferência vai ser para quem realmente for aluno do curso Bizu. Então, eu, se fosse vocês, não deixava de se inscrever no curso Bizu, que além da preparação para a fase teórica, ela ser muito completa, desde o curso extensivo, muitas questões e o curso intensivo, nosso treinamento para a segunda fase, que a gente começou nesse outro formato no ano passado, ele foi muito bom, conseguimos aprovação aí excelente de todos os alunos. Na segunda fase, acertamos aí todas as questões que caíram na prova do ano passado, tá bom? Então, hoje, o tema que nós vamos discutir vai ser tratamento cirúrgico da insuficiência venosa crônica. Na prova, é diferente da vida? Então, eu trouxe aqui para vocês algumas questões que caíram tanto no ano passado, quanto questões que caíram também em 2022, para mostrar para vocês que a tendência da prova de título atualmente é cada vez mais cobrar esse assunto, né, a doença venosa, como também trazer isso para o nosso dia a dia. Então, a maioria dos casos clínicos, eles são aplicados a situações em que a gente vê na nossa prática clínica diária, né? Então, é compatível aí com o que a gente vê no dia a dia, é o que eles cobram na prova de título. E por que esse tema ele tem ficado cada vez mais frequente? Porque existe aí um conteúdo teórico que vem crescendo cada vez mais em relação a esse assunto, por conta do surgimento de novas tecnologias, né? O endolaser, a radiofrequência, os dispositivos de ablação mecânico-química, como a gente vai ver no final dessa aula também, além dos esclerosantes, que têm, né, as suas divisões em grupos. Então, vamos lá começar. Primeiro caso. Esse caiu na prova do ano passado. Uma mulher, 60 anos, com relato de dor no tipo peso em membros inferiores e edema vespertino de longa data. Aqui eu já aproveito para dar uma dica para vocês. Quando eu vou lendo o caso clínico na hora da prova, é interessante que você já vá raciocinando nesse caso clínico e vá classificando o paciente, identificando as informações que o examinador está te dando, para poder você fazer um raciocínio clínico melhor. Então, aqui eu já classifico um paciente como CEAP-C3, a princípio, edema vespertino, mas aí ele fala que ele comparece com uma queixa de ferida no membro inferior esquerdo recente. Opa, agora ele já é um CEAP-C6, que cicatrizou com cuidados locais. Voltou a ser um CEAP-C5, então. De comorbidades tem diabetes e hipertensão no exame físico. Paciente obeso com IMC de 38, pulsos todos presentes, amplos e simétricos, varizes de médio e grosso calibre difusas, presença de dermatite ocre, discreta cicatriz da úlcera rasa que já está cicatrizada no membro inferior esquerdo, enfásis medial maleolar e sem sinais de flovose. Então ele pergunta qual é a classificação CEAP. Antes mesmo de eu terminar a avaliação do caso clínico, eu já classifiquei esse paciente como CEAP C5, né? E a gente pode ver que na descrição desse caso clínico é um paciente do nosso dia a dia, né? E aí faz exatamente a avaliação completa. A gente viu qual que é a queixa do Ele tá me paciente, ligando. Ele tá de ele viu as comorbidades do paciente, Ele então, sai da aula aqui. diabético hipertenso, né? É um paciente que tem uma obesidade importante. Ele fez, além da avaliação do sistema venoso, ele fez a avaliação do sistema arterial, então esse paciente tem todos os pulsos presentes, excluiu aí a possibilidade de doença arterial oclusiva periférica e conseguiu classificar o paciente completamente em relação à classificação CEAP. A gente só não seguiu aí com um diagnóstico com um mapeamento venoso. E ele pergunta, qual que é a melhor conduta imediata para essa paciente? Então, antes de ver as alternativas que eles colocaram para a gente já pensa nesse paciente com raciocínio clínico, como se eu tivesse com esse paciente na minha frente no consultório. O que eu faria a partir de agora? Primeiro, a gente seguiria com a finalização do diagnóstico, realizando um mapeamento venoso, para eu ver se ele tem varizes, insuficiência de veia safena, para poder programar o tratamento. Mas o que eu faria para esse paciente? Ele é um paciente obeso. Então, indicaria perda de peso, atividade física,
É um paciente que tem edema, então vou indicar compressão elástica, vou indicar para esse paciente cuidados com a pele, porque ele tem dermatite ocre, né? Então a gente vai hidratação da pele, vou indicar para ele possivelmente um venotônico e algum procedimento minimamente invasivo. Vamos ver as alternativas que eles deram aqui para a gente. Letra A, varizes CEAP C5, conduta, perda de peso, cuidados tópicos da pele, terapia elastocompressiva e tratamento das varizes com técnicas minimamente invasivas. Letra B, varizes CEAP C4, opa, esse daí já caiu fora essa alternativa, porque a gente viu que o paciente já teve uma úlcera, que essa úlcera cicatrizou. Então, quando eu tenho uma úlcera cicatrizada, o CEAP é C5. C. Varizes CEAP C5, conduta, atividade física, venotônico, antibiótico terapia de depósito até perda de peso antes de qualquer intervenção. Aqui ele colocou que não tem sinal de flagose e, inclusive, o paciente não tem úlcera ativa, tá? Então, ele não está com nenhum sinal de erisipela para pensar em antibiótico terapia. A alternativa C também não é a minha alternativa. E letra D, varizes CEAP C4, e a conduta, controle de comorbidades, venotônico, terapia elastocompressiva e uso preferencial de laser transdérmico. Completamente errada essa alternativa D. Então, aqui a alternativa correta dessa questão é a letra A, CEAP C5, perda de peso, um paciente obeso, cuidados tópicos com a pele, ele tem dermatite ocre, provavelmente também deve ter uma pele ressecada, terapia elastocompressiva e o tratamento das varizes com técnicas minimamente invasivas, tá? Caiu no ano passado também. Homem, 75 anos, com veias de grosso calibre, edema e úlcera em atividade em região maleolar esquerda. Ponto. Então, já tenho um paciente com doença venosa crônica, classificação CEAP C6. E aí eu vou prosseguindo, tá? Com relação às comorbidades, ele é um paciente ex-tabagista, isso já tem que me levar uma atenção para eu pensar que ele pode ter uma obstrução arterial, e ele é portador de hipertensão arterial sistêmica. Qual a classificação clínica da CEAP? Mais uma vez, semelhante ao outro caso clínico, então a gente já sabe que aqui é uma classificação CEAP C6, ele tem uma úlcera ativa em uma região típica, que é a região maleolar esquerda, e aí ele pergunta quais os dados fundamentais do exame físico e do exame de ecodoppler venoso são necessários confirmar antes de se indicar uma intervenção venosa superficial para esse caso. Mais uma vez, antes de ir para as alternativas, eu chamo a atenção para vocês aqui. Esse é um caso que perfeitamente pode chegar no nosso consultório. Então, a tendência é a prova do ano passado, que as provas vêm mostrando para a gente nos últimos anos, é que cada vez mais os casos eles deixaram de ser aqueles casos completamente fora de padrão, não são mais aqueles casos de rodapé. Claro que ainda existe um caso ou outro de questões de rodapé, mas a tendência da maior parte das questões é trazer casos clínicos que estão no nosso dia a dia. Então, esse caso aqui mostra para a gente que a conduta, a condução aqui desse caso vai ser muito semelhante ao que é no dia a dia e o que a gente vai marcar na prova. Então, o que eu tenho de dado fundamental do exame físico que é importante nesse caso? Ele falou que ele é ex-tabagista. Então, o que é muito importante, além de eu fazer a avaliação do sistema venoso? Fazer a avaliação do sistema arterial. E aí, quando eu faço o exame de ecodoppler venoso, o que é necessário eu confirmar antes de eu intervir no sistema venoso superficial? Lógico, além de eu ver se tem refluxo na safena. O que mais é interessante a gente saber? A avaliação da perviedade do sistema venoso profundo, né? Então, a gente precisa saber se o sistema venoso profundo está pérvio ou não, para poder eu saber se eu vou indicar o tratamento do sistema venoso superficial ou não. Então, letra A, CEAP C5, a gente já exclui essa alternativa porque ele tem uma úlcera ativa. Letra B, CEAP C6, pode ser a nossa questão. Presença de pulsos arteriais palpáveis é um dado fundamental do exame físico? Sim, porque se ele não tiver pulso arterial palpável, para poder eu cicatrizar essa lesão, eu também posso indicar uma angioplastia, a depender da obstrução arterial que o paciente tiver, a depender da característica da úlcera dele, para poder ajudar a cicatrizar, e não só o tratamento do sistema venoso superficial. E também a informação da perviedade do sistema venoso profundo. Provavelmente essa é a nossa alternativa correta. C, CEAP C5, já excluo, não é CEAP C5, ele tem úlcera aberta. E o CEAP C6, ele coloca a presença de pulsos arteriais palpáveis e insuficiência de veias perfurantes. Essa não é uma informação fundamental antes de eu indicar a intervenção venosa superficial para esse caso, não é o que ele queria. Você pode dizer assim, mas não está errado. Errado não está, mas ele pergunta assim, o que é necessário eu confirmar antes de eu indicar a intervenção venosa superficial, né?
fundamental em que eu exclua a presença de obstrução do sistema venoso profundo, tá? Então, essa é uma outra dica para você que vai fazer prova de título. Não briga com a questão. O objetivo é a gente encontrar ali qual que é a melhor alternativa que o examinador quer que você marque. Ah, mas eu quero marcar aquela alternativa. Tudo bem, a gente pode tentar anular depois, a depender da questão, mas é melhor a gente garantir o nosso ponto, tá bom? Então, a alternativa correta é a letra B, CEAP C6, presença de pulsos arteriais palpáveis e perviedade do sistema venoso profundo. Mais uma, mulher de 48 anos, queixa de dor e edema nos membros inferiores de início a 6 meses, sempre após período longo de ortostatismo no trabalho. Um CEAP C3 a princípio. Refere que os sintomas são mais intensos à esquerda e pioram sempre no período vespertino. Não apresenta manchas ou hiperpigmentação nas pernas. Foi submetida a uma ecografia venosa com Doppler em ortostatismo, que demonstrou 600 milissegundos de refluxo na veia femoral comum esquerda. Agora ele já começa a te dar informações em relação ao laudo do Doppler. E aí a gente precisa resgatar alguns conceitos em relação a qual que é o refluxo considerado patológico para cada sistema venoso, o profundo superficial. Então aqui, esses 600 milissegundos de refluxo no sistema profundo, ele não quer dizer nada, não é um refluxo significativo. Significativo seria se fosse acima de 1000. Então, para mim, essa informação não muda, continua normal, não tem um refluxo significativo, tá? 400 milissegundos de refluxo na veia safena magna esquerda e 300 de refluxo na safena parva esquerda. Para o sistema venoso superficial, as veias safenas, a gente considera um valor de corte de 500 milissegundos. Então, a partir de acima de 0,5 segundos para a veia safena. Para a veia perfurante, tem o Brito, ele coloca 0,35 segundos, tá? 350 milissegundos. Mas no livro da doutora Fanilda está 500 milissegundos, tá? Então fica nesse valor de 350 a 500 em relação às veias perfurantes. Qual que é a recomendação de tratamento inicial mais adequada para essa paciente? Então eu tenho uma paciente, deixa eu voltar aqui. Eu tenho uma paciente que tem um quadro de dor e edema, ele não relatou se ela tem varizes visíveis, mas ela tem um Doppler que é normal, não tem refluxo nem no sistema profundo, nem no sistema superficial. O que eu vou indicar para essa paciente a princípio? Pensando que essa é uma paciente também do nosso dia a dia, que aparece no consultório com queixa de dor e edema após um dia de trabalho. Então, eu vou indicar para essa paciente atividade física, eu vou indicar para essa paciente realização de uso de venotônico, meias de compressão elástica, tá? Então, a gente percebe aí que não tem nada de muito diferente em relação ao que a gente faz na nossa prática diária. Letra A, safenectomia ou termoablação de safenas à esquerda não tem refluxo significativo na safena. Escleroterapia com espuma ecoguiada nas veias safenas, mais uma vez, não tem refluxo significativo, esse era o X da questão. Compressão elástica e venoativos, essa é a nossa alternativa correta. E letra D, ele coloca a terapia física complexa. Veja que aqui nesse caso clínico, ele não colocou nada para poder te fazer pensar em um quadro de linfedema. Terapia física complexa, a gente remete a esse termo a quando a gente está pensando num quadro de linfedema, tá? Então, nossa alternativa correta é a letra C, compressão elástica e venoativos. Começando então um pouquinho da nossa parte teórica, a doença venosa crônica, a gente sabe que o primeiro tratamento mais realizado era o tratamento cirúrgico convencional, tá? Só que como cada vez mais, lógico, nos sistemas privados e de planos de saúde, a gente vem fazendo cada vez menos o tratamento convencional e mais os métodos termoablativos, a tendência é que na prova também o tratamento convencional caia cada vez menos. Então, o que eu trouxe de informação importante é que o sentido da fleboextração, tanto da veia safena interna quanto da veia safena externa, tem que ser preferencialmente no sentido crânio-caudal, porque isso gera uma menor incidência de lesão do nervo safeno. E a técnica clássica para tratamento, para o stripping da veia safena interna, é a ligadura alta da junção safeno-femoral com a desconexão de suas tributárias, tá? Então, a gente leva uma menor lesão de nervo safeno com relação à veia safena interna e uma menor incidência de lesão de nervo sural aqui da veia safena externa. E aí os métodos de ablação térmica vieram aí com uma novidade em relação a
novos assuntos teóricos a serem cobrados na hora da prova, porque eles têm muito mais informação que a gente possa explorar durante a construção aí de casos clínicos. Falando dos métodos de ablação térmica, a gente tem tanto a radiofrequência quanto o endolaser, e esses métodos de ablação térmica, eles levam uma taxa de oclusão acima de 90%, sendo que o período de maior risco para recanalização após a realização da termoablação é durante os primeiros 12 meses. Então, a gente deve fazer um acompanhamento ali seriado dos pacientes depois que eu faço a técnica de termoablação até os 12 meses. Se esse paciente não apresentou um quadro de recanalização durante esse período, a chance dele apresentar uma recanalização após 12 meses é muito baixa. E quando a gente fala de métodos de ablação térmica, a gente precisa saber da importância da infiltração tumescente. A infiltração daquela solução que a gente faz ao redor da fibra de radiofrequência, da fibra de endolaser, para a gente proteger ali os tecidos circunjacentes. A proteção dos tecidos circunjacentes da lesão térmica, ela é apenas uma das vantagens das indicações da infiltração tumescente. E como os métodos de termoablação, eles são cada vez mais difundidos na nossa prática diária, a gente tem que entender quais que são as vantagens, por que a gente faz a infiltração tumescente, porque isso cai na prova também e porque é importante a gente saber para a nossa prática diária. Então, proteger os tecidos circunjacentes da lesão térmica. Um outro motivo é ajudar na oclusão do vaso, porque isso permite um maior contato do elemento térmico com a veia, além de proporcionar também analgesia, tá? Aqui a gente já vai ver uma questão que caiu em 2022, que ele coloca: dentre as opções a seguir, qual não será o papel da tumescência a ser esperado pela sua utilização para a profilaxia das complicações? Letra A, efeito anestésico. Anestésico é um efeito que eu quero com a tumescência. Letra B, proteção térmica dos tecidos adjacentes, também está correto. Letra C, propiciar a oclusão venosa com fibras de baixas energias? Não. O meu objetivo com a tumescência não é baixar a energia do que eu vou entregar com o endolaser. Então, essa é a alternativa incorreta, não é esse o papel da tumescência, e é um papel da tumescência gerar uma compressão da veia com o objetivo de aproximar a parede da ponta da fibra. E aí, no livro do professor Lobato, ele coloca alguns critérios objetivos para a gente indicar a ablação da safena. Então, ele inclui aqui desde pacientes com sintomas que apresentam alterações tróficas de pele, pacientes com úlceras secundárias ao refluxo axial da veia safena magna ou parva, paciente com veia safena parva apresentando um refluxo que tenha origem na sua comunicação com a veia safena magna, então ele orienta, nesse caso, a gente estender a ablação desde a veia safena magna em direção à veia safena parva, em casos que o paciente tenha alterações tróficas e ulcerações ativas. Para aqueles pacientes que são classificados como CAP C2 a C3, aí nesses pacientes a gente precisa individualizar a conduta. E o que ele fala em relação a individualizar a conduta? Eu tenho que avaliar a sintomatologia do paciente, eu individualizo a conduta em relação a qual que é a característica do refluxo dessa safena, diâmetro da safena. Se é um segmento isolado de safena, por exemplo, não necessariamente eu vou indicar a ablação da safena. Agora, se for todo um segmento de coxa, um refluxo ostial, seguindo até, por exemplo, o terço proximal da perna, aí eu já posso indicar. Então, por isso que nesses casos a gente tem que individualizar a conduta. E naqueles pacientes CAP C4 a C6 com refluxo infrapatelar da safena magna, ele fala que nesses casos a gente pode considerar fazer a ablação daquele segmento infrapatelar nesses pacientes classificados como C4 a C6. Então, a gente, na hora que apresentar um quadro clínico para a gente na prova, a gente precisa relembrar dessas indicações, mas, mais uma vez, a gente precisa ter bom senso também na hora de analisar cada uma das alternativas. Caiu em 2022. Mulher de 35 anos, com varizes dos membros inferiores a 3 anos, acometendo a face externa das pernas e do oco poplíteo. É obesa, sedentária, apresenta sintomas que pioram ao final do dia. Ao exame tem veias dilatadas, visíveis e palpáveis, associadas a um refluxo de 2 segmentos isolados ao Doppler na crosta das veias safenas internas, bilateralmente, com um diâmetro de 7. Em relação ao tratamento das safenas, qual é a conduta correta? Então, ele coloca aqui que a paciente tem um quadro de varizes associado a sintomas nas pernas,
Mas quando ele realiza um mapeamento venoso, ela tem refluxo de segmentos isolados de Doppler apenas na crosta da safena bilateralmente, tá? Então isso já me leva a colocar essa paciente naquele grupo de pacientes CAP C2 a C3, porque ela tem edema ali na perna, mas ele não descreveu pra gente nenhuma alteração de pele, nem nada disso. Então seria um CAP C3 por conta do edema. E nesse caso eu vou individualizar a conduta. Então, se aqui eu só tenho um segmento isolado de refluxo, provavelmente eu não vou indicar o tratamento do refluxo dessa safena com técnicas termoablativas, por exemplo, ou com qualquer outra técnica. As alternativas são, letra A, realizar ablação de safenas internas com laser endovenoso? Provavelmente não, tá? É um segmento isolado, então segmento isolado a gente não costuma indicar tratamento de safena. Isso tanto na prova quanto na vida. Letra B, escleroterapia com espuma cogueada em safenas internas? Primeiro que a gente já viu que não tem indicação de tratar esse refluxo isolado. Segundo que, se eu fosse tratar, a escleroterapia com espuma não é nossa primeira opção, porque tem uma alta taxa de recanalização. C. Realizar stripping das veias safenas nos membros inferiores. Gold standard de tratamento há muitos anos. O stripping, ele não é gold standard, né, para o tratamento das safenas, é as técnicas termoablativas. Então, tá errado e tá errada também, porque não vamos tratar essas safenas. Letra D, preservar as safenas internas, pois o refluxo isolado da veia safena não indica obrigatoriamente que ela deva ser tratada, tá? Então, essa é a nossa alternativa correta. Vamos falar um pouquinho de particularidades em relação ao tratamento com a radiofrequência, que é uma das técnicas de termoablação. Então, em geral, ele coloca como indicações para uma radiofrequência pacientes sintomáticos com refluxo e dilatação de veia safena magna ou parva, insuficiência de veias perfurantes e de veias de Giacomini. Ele coloca aqui também pacientes CAPs de C4 a C6. Com relação à técnica, a técnica vai envolver a utilização de um introdutor 7 frentes por 11 centímetros. Ele coloca aqui a posição do paciente na hora de eu fazer o acesso à veia em Trendelenburg reverso. Isso tem o objetivo da gente aumentar o calibre da veia, mas não necessariamente a gente precisa colocar em Trendelenburg reverso, mas é assim que está descrito a técnica no livro do Brito. Posicionamento do catéter guiado por ultrassom a 2 centímetros da junção safenofemoral, isso quando eu estiver tratando a veia safena magna. E aí eu realizo a infiltração tumescente perivenosa com aqueles objetivos que a gente já viu, posiciono o paciente em Trendelenburg, faço uma compressão externa com o ultrassom e vou disparando os ciclos de radiofrequência. E aqui, quando se trata tanto da radiofrequência quanto do endolaser, a gente tem o que se chama de tríade do sucesso. Esse aqui é um tema que eles gostam muito de cobrar. Eu acho que já tem uns 2 anos que eles não cobram, mas eles gostavam muito de cobrar o que consiste a tríade do sucesso. É justamente eu realizar a infiltração tumescente perivenosa, posicionar o paciente em Trendelenburg e fazer a compressão externa ao longo de toda a extensão do elemento térmico, eu garanto o sucesso da técnica de termoablação, tá? E agora, com relação ao endolaser, a técnica é muito semelhante em relação ao acesso, né? Uma punção ecoguiada da veia a ser tratada. E aí, o introdutor aqui, a diferença é que não é um só tipo de introdutor, ele vai ser compatível com a fibra que eu selecionei, se é de 400, se a fibra é de 600. E o posicionamento também a 2 centímetros da junção, guiado por ultrassom. Vou fazer a tumescência, posicionar o paciente em Trendelenburg e vou fazer a tração gradual da fibra com a liberação da energia do laser de forma contínua, de acordo com o que eu calculei que é o adequado para o paciente. Falando em relação a esse cálculo de energia, a gente sabe que não tem um cálculo padrão, mas a gente vai ver alguns detalhes um pouquinho mais na frente. Em relação aos tipos de fibra, a primeira fibra que surgiu foi a fibra nua, a fibra de endolaser, mas ela direcionava um feixe único de laser para frente. A fibra mais utilizada é a fibra radial, porque ela tem uma direção, tem um feixe único, mas esse feixe único ele é direcionado por toda a circunferência da ponta da fibra em 360 graus. E temos também a fibra radial dupla, que emite um feixe duplo de laser, que é direcionado para toda a circunferência da ponta da fibra. E agora, falando em relação a esse cálculo de energia, não tem, então, essa padronização quantitativa de qual que é a entrega de energia adequada para eu alcançar uma ablação venosa precisa, né? Então, a gente vê isso vai depender do calibre da veia, da extensão que eu quero tratar para saber qual que é a energia. Mas o padrão é a gente calcular de acordo com
o lead. Então, o lead ele consiste na quantidade de energia que eu entrego por centímetro linear de veia. E aí, um consenso que se tem é que, pelo menos, a gente tem que garantir que esse lead seja acima de 20, né? A fluência equivalente seja acima de 20 joules para eu garantir que haja a ablação venosa. E aí ele coloca que é uma tendência a gente utilizar mais energia mesmo com o laser 1470. Esse é um laser que, quando a gente aumenta o comprimento de onda do laser, ele passa a ter uma maior afinidade pela água e não pelo sangue. Então, ele previne complicação, então ele tem uma menor taxa ali de lesões de queimadura, de dor no pós-operatório, quando comparado aos lasers com um comprimento de onda mais baixo, tá? E com isso a gente previne as complicações e não aumenta a taxa de recanalização. Vindo com novas tecnologias, que são as técnicas termoablativas, com certeza a gente ia surgir aí também com novos tipos de complicações que a gente não tinha aí com o tratamento convencional. Então, aqui surge aí mais um tema para a gente também ser explorado na prova, e também é um tema muito importante para a gente conhecer na nossa prática diária, para saber como conduzir se eu apresentar algum caso que evoluiu com a trombose induzida pelo calor. Então, a classificação mais conhecida é essa classificação aqui, que divide a trombose induzida pelo calor em 4. O 1 seria a trombose ao nível da junção safeno-femoral. O 2 seria quando eu tenho uma extensão do trombo para dentro do lumen da veia femoral menor que 50%. O 3, quando essa extensão é maior que 50%, observe que eu coloquei aqui uma pequena alteração, que no Brito tem um erro de digitação, e está menor que 50%, então chama atenção para isso. E a classificação 4, que seria quando eu tenho oclusão da veia femoral, tá? E aí, baseado nessa classificação que eu vou fazer, vai depender qual vai ser a conduta que eu vou adotar de acordo com cada uma dessas classificações. Então, a conduta estabelecida é para quem é classificado como TICE 3 e 4. Os TICEs 3 e 4, eu vou indicar, sem dúvida, a anticoagulação plena. Já os TICE 1 e 2, aí a gente já tem que ponderar um pouco, porque o Brito diz uma coisa, o Lobato diz outra, mas em geral, quando cai na prova, são esses 3 e 4 aqui. Então, no 1, ele coloca controle semanal com ultrassom e antiagregação plaquetária. Mas no Lobato, ele coloca nenhum tratamento específico ou aspirina 10 dias. No TICE 2, ele já coloca que pode tanto antiagregar quanto anticoagular, e eu tenho que acompanhar esse paciente até regredir para um TICE 1. Já o Lobato, ele faz uma anticoagulação por 2 semanas ou aspirina por 10 dias, tá? Mas, em geral, quando cai, é TICE 3 ou 4. E aí, para mostrar para vocês que realmente cai na prova, olha aqui ano passado. E cai de uma forma que é simples, essa é uma questão que você não pode perder. Mulher de 35 anos foi submetida a um tratamento de varizes com endolaser 1470, na máquina esquerda, associada a flebectomias. No 6º dia pós-operatório, apresentou um edema indolor do membro. O ecodoppler mostra uma imagem ecogênica incompressível no interior da veia safena magna, na junção safeno-femoral com extensão proximal, ocupando 20% do lumen da veia femoral comum esquerda. Então, pela classificação, a gente classifica como uma trombose induzida por calor tipo 2, tá? É o tipo 2 porque é menos de 50% do lumen da veia femoral comum esquerda. E aqui ele pediu a classificação, mas no ano anterior, em 2022, ele já pediu a conduta. Então, aqui, no caso clínico, ele colocou mulher de 50 anos, em controle ecográfico realizado 24 horas após o procedimento de termoablação de veia safena magna por laser endovenoso, apresenta imagem de trombo na junção, estendendo-se para o lumen da veia femoral, ocupando cerca de 60% da sua luz em corte transversal, mas sem apresentar oclusão total da veia femoral. Então, aqui, o que ele precisava? No caso clínico, você tinha aqui classificar primeiro em TICE 3, e a partir daí definir qual que era a melhor conduta. Então não bastava você só saber qual a conduta, ele não te deu, ele te deu a definição, mas você precisava saber a classificação e saber a conduta de acordo com a classificação. Então, tipo 3 e 4, a gente já sabe que a conduta é estabelecida, anticoagulação plena, alternativa C. E aí eu trouxe para vocês, só para mostrar, que alguns detalhes da aula, para a aula ia ficar muito longa, eu omiti, mas quando vocês se inscreverem no curso Bizu, vocês vão ver que na nossa aula do extensivo ela está completa com outras informações que deixariam essa aula de hoje muito longa. Mas eu trouxe esse detalhe, que é uma informação que ainda não caiu em nenhuma das provas, tá? E que está no livro do professor Lobato, que é essa classificação de trombose induzida para calor, para a junção safeno-femoral, que foi desenvolvida por esse outro autor, e essa classificação de trombose induzida pelo calor
para a junção de safenopoplítea, que foi desenvolvida por esse outro autor aqui. Então, a gente observa que essa, principalmente, ela é muito semelhante à outra, só que ela é equivalente à junção safenopoplítea e não junção safenofemoral. E essa outra classificação, ela tem aí algumas diferenças, tá? Se vocês quiserem, dê um print nessa tela para vocês conhecerem um pouquinho mais dessa classificação, que não é a mais cobrada em prova, ela não foi cobrada ainda, mas pode ser justamente por isso que ela seja aí um motivo de uma nova questão. Terminando, então, em relação aos métodos termoablativos, agora a gente vai falar dos métodos não térmicos e não tumescentes. Que métodos são esses? Em geral, esses métodos aqui, eles também nunca foram cobrados em prova, então a gente não entra a fundo em relação a como que se dá a técnica de cada um deles, mas é importante que vocês tenham conhecimento em relação à existência desses métodos e como que eles funcionam basicamente, né? Qual que é o mecanismo de ação deles. Então, os métodos não térmicos e não tumescentes, eles não usam energia térmica para realizar a ablação. Então, já que eles não usam energia térmica, eles não demandam a necessidade de eu fazer uma infiltração tumescente para proteger as estruturas ao redor, porque não envolve energia. Eles são procedimentos, portanto, mais rápidos, com menor desconforto e menor risco de lesão térmica, já que eles não são térmicos. E quais que são esses métodos? São métodos que envolvem a utilização da cola de cianoacrilato ou dispositivos mecanoquímicos, né? Então, eles vão envolver tanto uma parte de ablação mecânica, quanto a utilização de drogas esclerosantes, que vão fazer a ablação química também da veia. Começando, então, por dispositivos mecanoquímicos, temos o Clarivem, que ele combina a ação de um esclerosante, que em geral é descrito como sendo o Sotradecol, mas podemos utilizar também o polidocanol, associado a um fio de alta rotação que tem na sua extremidade distal, como vocês podem ver aqui. Esse fio de alta rotação, ele gera um trauma endotelial que faz a ablação mecânica, enquanto a gente vai fazendo a injeção do agente esclerosante. Semelhante a ele, também é um método mecanoquímico, nós temos o Flebogrif, que também, além de promover uma ação esclerosante, quando a gente injeta o polidocanol na sua extremidade, que vai sendo liberado aqui nessa extremidade distal do catéter de Flebogrif, ele também tem uma ablação mecânica. Observe que ele faz um trauma endotelial através desses 5 braços metálicos, né, funcionam como ganchos que fazem uma verdadeira escarificação da veia. Então, ele tem essa dupla ação, química e mecânica. E o Venacil, que é um dispositivo que a gente ainda não tem no Brasil, ele consiste numa aplicação endovenosa de cola de cianoacrilato, então ele não envolve método térmico também, e é um dispositivo super rápido, porque ele não precisa fazer infiltração tumescente também. A cola, ela faz uma polimerização quando ela entra em contato direto com o sangue da veia, e isso promove tanto uma reação inflamatória que gera oclusão do lúmen. A taxa de oclusão do Venacil é de 94%. Tá? Então, esses temas nunca caíram em prova nenhuma, mas é interessante vocês saberem que eles existem. E aí, no finzinho do capítulo de doença venosa crônica, de tratamento cirúrgico, no livro do professor Lobato, ele fala especificamente em relação à conduta naquele paciente CAP-C6. Então, de acordo com o SVS e o American Venous Forum, o tratamento de escolha para paciente no CAP-C6, ele coloca que é a compressão. E ela é tão efetiva quanto a cirurgia para promover a cicatrização. Aí vamos ter calma agora na hora da gente entender esse conceito. Ele fala em relação à promoção de cicatrização. Então, tanto o tratamento do refluxo da veia safena quanto só a compressão, eles são igualmente efetivos para a gente cicatrizar a lesão. Mas quando a gente avalia a recorrência, aí quando eu trato o refluxo que está gerando ali, que está mantendo aquela ferida aberta, eu evito que haja uma recorrência. Então, eu vou optar sempre que possível para a gente tratar a origem do refluxo, né? Eu vou tratar ali, fazer a termoablação da veia safena, por exemplo, quando eu tiver um CAP-C6. Quer dizer que fazer a compressão está errado? Não, mas eu tendo a opção de optar por fazer uma técnica termoablativa e mais a compressão, é o melhor dos mundos, juntar as duas coisas, porque eu evito a recorrência. A termoablação, então, ele coloca que é uma boa alternativa porque permite justamente o tratamento na vigência de ulcerações, porque ela vai evitar incisões extensas que podem evoluir com infecções por estarem associadas ali a uma região muito próxima da ferida. Tá? Associado a um repouso mais curativo no local da ferida, e ele também coloca como muito importante ali a utilização da bota de Unna. E aí, por isso, eu trouxe esse caso clínico que caiu ano passado. Mulher de 45 anos chega ao consultório com queixa de veias varicosas extensas na face medial da panturrilha. Apresenta lipodermatoesclerose
dermatite ocre e úlcera ativa em face medial da perna de cerca de 5 centímetros de diâmetro. No ecodoppler venoso, ele é negativo para trombose venosa profunda, mas revela um refluxo ostial de veia safena magra, bem como refluxo em veia perfurante na panturrilha distal. Diâmetro da veia safena magna entre 8 e 10 milímetros na coxa, não há refluxo de veia safena parva. Qual é a abordagem inicial mais adequada? Então, ele colocou aqui pra gente que tem um refluxo desde o ósseo da veia safena magna e que a paciente tem uma úlcera ativa. Baseado no que a gente acabou de ver em relação ao CAPC6, eu poderia só fazer a compressão, que eu ia cicatrizar essa úlcera, de forma tão eficaz quanto eu fazendo uma técnica termoablativa. Mas se eu tiver a opção de eu fazer o tratamento dessa safena, que é a fonte do refluxo, que está mantendo a úlcera ativa, eu ajudo a evitar recorrência. Então, quando a gente fala qual é a abordagem inicial mais adequada, a gente tem que relembrar desse detalhe também. Então, letra A, compressão inelástica com bota de una até a cicatrização da ferida de forma exclusiva. Essa exclusiva é o que pega a gente, tá? Então, provavelmente não é essa a alternativa correta. Letra B, compressão elástica com uso de meias até a cicatrização da ferida antes de indicar a intervenção. Eu não preciso esperar a compressão cicatrizar a ferida para depois indicar a intervenção. Eu posso indicar a intervenção porque eu ajudo a cicatrização da ferida e prevenir a recorrência, até porque a termoablação é uma ótima opção para quando eu tenho a úlcera ativa. Tratamento primário do refluxo em safena magna, preferencialmente por métodos ablativos. Sim, porque eu tenho uma úlcera ativa. Letra D, oxigenoterapia hiperbárica curativa a vácuo até cicatrização antes de iniciar a intervenção. Não, eu não preciso ficar aguardando o paciente muito tempo com terapia compressiva, curativo, até eu cicatrizar essa lesão. Eu posso lançar mão ali dos métodos termoablativos e essa é a nossa alternativa correta. Agora, falando um pouquinho dos agentes esclerosantes. Os agentes esclerosantes, eles estão presentes na nossa prática diariamente, né? Então, tratamos os nossos pacientes de varizes aí, que correspondem a mais de 90% da maioria dos vasculares no dia a dia, são pacientes queixando de varizes, de vasinhos. Então, o que a gente lida diariamente nada mais é ali do que a utilização de glicose hipertônica, de polidocanol, do etamolim, tá? Então, é importante que a gente saiba quais que são as classificações desses agentes esclerosantes, tanto na nossa prática diária, você pode pensar assim, mas isso não é interessante para mim. É interessante você saber qual que é o mecanismo que você está lançando mão para poder tratar aquela veia que o paciente se incomoda, né? Então, não é simplesmente porque mandaram você utilizar a glicose hipertônica porque é assim. É interessante você entender o mecanismo do porquê que você faz aquilo que você faz todos os dias. Então, essa classificação, ela divide esses agentes esclerosantes em agentes osmóticos, agentes detergentes e agentes químicos. Os agentes osmóticos, a gente tem aí o mais queridinho, o mais famoso que a gente usa, né? A glicose hipertônica, além da salina hipertônica. Dentre os agentes detergentes, os mais famosos, o polidocanol e a tamolim na nossa prática diária, mas também temos o sotradecol e o morroato de sódio. E dentre os agentes químicos, glicerina cromada e iodo poliiodato. Isso aqui a gente praticamente não utiliza. E aí vocês me perguntam, mas eu preciso saber o mecanismo de ação? Precisa. Esse é um tema assim que você vai dizer, mas no dia a dia eu não sei isso. Tudo bem, eu concordo com você, mas na prova isso aqui é um detalhe que já caiu e caiu mais de uma vez. Então é importante a gente conhecer esse mecanismo principal, não precisa saber em grandes detalhes e não é difícil. Então os agentes osmóticos, o mecanismo de ação dele é através de desidratação das células do endotélio, e isso leva a uma destruição da parede venosa. Agora, o que eles mais gostam de cobrar, que eles já cobraram 2 vezes, é qual que é o mecanismo de ação dos agentes detergentes. Então, a gente usa muito espuma no dia a dia. Como é que essa espuma, ela gera essa lesão endotelial para fechar o vaso? Através da dissolução das membranas das células endoteliais, ele faz uma emulsificação dos lipídios que promove a destruição da parede venosa e a oclusão. E os agentes químicos, eles levam a danos por cauterização nas células endoteliais. Olha aqui como já caiu. Entre as propriedades dos esclerosantes detergentes, tem-se que eles dissolvem a membrana das células endoteliais, exatamente como a gente viu aqui. E aí, para mostrar para vocês que cai também em relação à classificação dos agentes esclerosantes, olha só em 2022. Então, ele coloca que a escleroterapia com substância injetável está entre os procedimentos mais realizados pelo angiologista e cirurgião vascular, como a gente comentou agora, para o tratamento de varizes dos membros inferiores. Entre as soluções esclerosantes mais disponíveis estão as agrupadas como agentes osmóticos, detergentes e os considerados agentes químicos, tá? Então, ele pede para assinalar a alternativa que contém 2 produtos considerados detergentes. Glicerina cromada e oleato de etanolamina,
Aqui é um detergente, mas aqui já não é um agente osmótico. Polidocanol e glicose, ação detergente, ação osmótica. Polidocanol, sim, glicerina cromada, um agente químico, né? Oleato de etanolamina e polidocanol, os dois são detergentes. Então, essa é a nossa alternativa correta. Então, veja que são assuntos da nossa prática diária, não tem nada assim muito fora da nossa rotina. Claro que, em relação aos mecanismos de ação, é algo que você não pensa no seu dia a dia. Mas é interessante, como eu falei, a gente saber como que age aquela substância que você utiliza ali diariamente, tá? Mulher de 68 anos apresentando varizes de grosso calibre, mais acentuadas em perna esquerda, com insuficiência de veia safena magna esquerda desde a junção safeno-femoral até a região maleular e colaterais varicosas ao mapeamento venoso com Doppler colorido. Ela foi submetida a uma escleroterapia com espuma densa de polidocanol a 3% pela técnica de Tessari em veia safena magna esquerda. Qual o principal mecanismo de ação que promove a esclerose da veia na técnica de espuma densa? Então, eu não consigo entender direito esses mecanismos de ação. Fica tranquilo que durante o curso extensivo e intensivo a gente vai conversar mais sobre esses mecanismos, mas em relação ao que eles mais gostam de perguntar é o mecanismo de ação da espuma. Então, essa questão vocês viram que já caiu numa prova anterior e caiu no passado novamente. Então, qual que é o principal mecanismo de ação da espuma? É justamente o que está na letra A, desnaturação do endotélio e da camada média. Ativação da albumina, formação de trombo venoso, ação procoagulante não são os mecanismos principais de ação da espuma para promover a esclerose da veia, tá? E aí a gente tem algumas complicações relacionadas aos agentes esclerosantes, sendo que aqui eu destaquei as complicações mais frequentes, que é a hiperpigmentação e o escleros. E eu trago esse slide aqui principalmente porque também já caiu uma alternativa, uma questão em 2022, perguntando justamente qual que é a complicação mais frequente da escleroterapia. Então, foi uma mulher de 23 anos que ela planeja fazer a escleroterapia para veias reticulares de 3 milímetros e ela pede para ir para ser informada sobre os riscos do procedimento. Então, ele perguntava qual que é a complicação mais frequente da escleroterapia, e a complicação mais frequente são a presença de manchas hipercrônicas. Tá bom, pessoal? Então, esse daqui foi a nossa aula sobre tratamento cirúrgico de insuficiência venosa crônica. Conseguimos perceber que tanto na prova quanto no dia a dia são assuntos que estão muito próximos. Claro que tem alguns detalhes que são mais de rodapé, né, que não são do dia a dia, mas a grande maioria a gente pode relacionar com o que a gente vê, são pacientes que estão na nossa prática diária. Então, é um assunto muito legal de estudar, é um assunto muito bom para cair na prova, e que ótimo que vem caindo cada vez mais na prova de título, porque é um assunto aí que tem bastante temas novos para serem explorados, tá? Aqui eu reforço para vocês que o nosso curso é um curso muito completo, né? Ele tem um curso extensivo que a gente está com vocês aí durante todo o ano, falando sobre todos os conteúdos, com todas as bibliografias presentes na prova de título, com muita questão. Esse ano ainda temos questões novas. Temos também o grande diferencial do curso da segunda fase, que é aquele curso prático voltado bem para o estilo da prova agora, que é com os manequins, simulações de casos clínicos. Reforço aqui o convite para vocês estarem presentes com a gente online na próxima aula, que vai ser na próxima quarta-feira, no dia 24 de janeiro. Vai ser uma aula direto do estúdio lá, onde a gente grava as aulas do Bizu, onde tem as aulas ao vivo do Bizu intensivo, com o professor, com o doutor Igor Sincos, com o doutor Sérgio, e eles vão demonstrar para vocês como que o nosso treinamento para a segunda fase, com os simuladores, os bonecos, para poder ajudar vocês a terem ali um cenário muito semelhante do que vocês vão ter na prova de segunda fase, que é um momento que a gente sabe que a segunda fase, quando ela é prática, assim, que a gente precisa falar com o examinador, é algo que deixa a gente muito tenso, muito ansioso, e às vezes essa falta de preparo para como que vai ser a prova, de como você vai organizar aquele conteúdo teórico na cabeça e falar o essencial e fazer a prática adequadamente, às vezes ter aquilo realmente organizado é o que vai te ajudar a ir para a prova com mais confiança, menos ansiedade, com isso uma maior chance de você ser aprovado na prova de título, tá bom? Espero que a aula tenha sido esclarecedora para vocês. Convido vocês a fazerem parte do curso Bizu, é um prazer para a gente ajudar todos vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem mandar nos grupos de WhatsApp, a gente está à disposição para ajudar todos, tá?
tá bom? Uma boa noite.